Bom dia, meus irmãos. É com muita alegria que hoje nós estamos no segundo domingo do mês de agosto, mês em que estamos celebrando os 80 anos dessa casa. Então, estou muito contente com a presença de vocês aqui hoje. E para iniciar a nossa estudo essa manhã, nós vamos ouvir a nossa irmã Sofia, que vai fazer a página. Aproveitamos. Jesus sempre aproveitou o mínimo para produzir o máximo. Com 3 anos de apostolado, acendeu luzes de milênios, congregando pequena assembleia de 12 companheiros. Renovou o mundo. Com a pregação da montanha, inspirou milhões de almas para a vida eterna. Compreender a esmola de uma viúva em ligação impericiável da sociedade, corrigindo alguns espíritos perturbados, transforma o judiciário da terra, exigindo amai vós uns aos outros para a entidade humana. De 5 pães e 2 peixes, retira o alimento para milhares de famintos. Da ação de um Zaqueu bem intencionado, traça programa edificante para os mordomos da fortuna material. Da atitude de um fariseu orgulhoso, atrai a verdade que confunde os crentes menos sinceros, curando alguns doentes, instituir a medicina espiritual para todos os centros da terra. Faz do grão de mostarda maravilhoso símbolo do reino de Deus. De um dracma perdida forma ensinamento inesquecível para o amor espiritual, que uma cruz grosseira grava a maior ligação de divindade da história. De tudo isso, somos testemunhos das nossas condições de benefícios. Em razão de nossos conhecimentos, convém ouvirmos a própria consequência, que é fazermos a bagatelas de nosso caminho. Estaremos aproveitando nossas oportunidades para fazer algo de bom? Obrigada. Dando continuidade à nossa programação, agora os jovens da mocidade vão fazer uma pequena homenagem aos 80 anos da casa. Hoje viemos trazer palavras que saíram do nosso coração. São cartas de gratidão à nossa querida Casa Espírita, que completa 80 anos de luz. Agora entregamos essas palavras ao coração dessa casa que tanto amamos. Obrigado, Santo Espírita. Vocês me ensinaram a como tentar ser uma pessoa melhor. Vocês fazem eu me sentir em casa. Vocês, pouco a pouco, ajudam o mundo a ficar um pouquinho melhor. E espero que um dia consigam. Seu coração, o coração da casa, tá? Querida Casa Espírita, foi aqui que aprendi muito do que sei sobre o Espiritismo.
Aqui aprendi o verdadeiro sentido de amar o próximo e ter fé. Sou grata por tudo que a Casa Espírita me proporcionou e espero que mais jovens encontrem aqui paz e renovação. Querida Casa Espírita, foi aqui que aprendi os ensinamentos de Jesus e a realizá-los. Desejo que mais pessoas possam aprender como aprendi. Graças a esse lugar, eu aprendi como lidar melhor comigo mesmo e ser uma pessoa melhor. Obrigada. Agora todos colocam a cartinha do coração de vocês no coração da casa, tá? Inclusive vocês. Agora, os nossos jovens, gente, estão colocando a cartinha do coração deles no coração da casa, tá? Todos escreveram os seus sentimentos mais puros, de gratidão, de amor, de felicidade, de estar entendendo tanta coisa interessante para a vida, né? Para a caminhada, tá bom? Todos colocaram com essa cartinha? Você foi na sua? Que os próximos 80 anos sejam de mais amor, mais união e mais juventude com Jesus. E agora, meus irmãos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto para que possamos fazer a nossa prece inicial. Jesus, bom e amado Mestre, mais uma vez estamos aqui agradecidos por mais esta oportunidade que nos dá a cada dia. Que a tua misericórdia se faça presente entre nós, entre todos os trabalhadores da doutrina espírita, para que possamos dar continuidade a esse trabalho com segurança, com equilíbrio. E assim possamos cumprir com o nosso dever, com as nossas obrigações. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Não deixeis caídas em tentação e livre, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Antes de passar a palavra ao nosso irmão Rony, eu pedi permissão a ele para falar um pouco sobre o Rony. O Rony é filho dessa casa. Ele é graduado em administração, trabalha como professor e com gestão de pessoas. É filiado à EV, na qual é orador. Tornou-se espírita por influência do pai e do avô. Participa do movimento espírita da região sul-fluminense e outros estados. É autor de 8 livros, sendo o último intitulado Sob os Olhares da Compaixão, livro que foi lançado na semana passada numa palestra lá no Centro Espírita A Caminho da Luz. Está à venda aqui na associação. Para os que desejarem, o autor autografará o livro. Então, esse é o nosso Rony, que hoje estamos recebendo aqui com muito prazer, com muita alegria, viu, Rony?
A palavra está consigo. Bom dia a todos. Bom dia. Para minha geração é uma honra. Cheguei aqui em 1990 e conquistei 2 fiadores, Venda Mascarenhas e Holanda Mascarenhas. No decorrer dos anos, uma grande incentivadora me delegava estudos, ousadas propostas, e ela me dizia: Rony, esse tema não é muito divulgado, você pode preparar? Sim, Terezinha, pode contar comigo. Quando o Céu e Inferno fez 145 anos, no mês de agosto, nós agendamos o Céu e Inferno. Quando o Céu e Inferno fez 150 anos, novamente ela pediu da mesma maneira: Rony, prepara o Céu e Inferno, é uma obra pouco divulgada, traga o Céu e Inferno no mês de agosto. Sim, Terezinha, vamos fazer. E hoje nós não temos dúvida, ela está aqui conosco. 160 anos de O Céu e Inferno, novamente agendado na Associação Espírita Estudantes da Verdade. Há 35 anos eu estou com o tema desta manhã: Justiça Divina. Trouxemos para ilustrar ao público presente e para honrar o trabalho do codificador Le Ciel et l'Enfer, La Justice Divine selon o Espiritismo. O título original: O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. A primeira edição de 1865 e uma outra edição da Fé, O Céu e o Inferno. Nós temos que honrar o trabalho desse codificador, que nós sabemos não foi fácil. Quando o Céu e o Inferno, em 1º de agosto de 1865, lançado em Paris, uma luz ressoou na pátria e na capital francesa. Imaginemos conceitos, dogmas, tradições, postulados sem crítica, mas de uma igreja apostólica romana, que dominava o solo francês. Kardec traz, então, uma obra, O Céu e o Inferno, com o véu levantado e apresentando uma outra postura, que não há um Deus cruel, que não há um Deus vingativo, que não há céu, não há inferno, ou purgatório, criado em 596, século IV, pela Igreja, que não há anjos, não há demônios, que não há penas eternas, que não há suplícios para sempre, e que Moisés sim proibiu a evocação dos mortos, mas lá milênios, por abuso, por interesses fúteis. A primeira parte de O Céu e o Inferno é doutrina, 11 capítulos. E ele começa com nada. E por que os espíritos não temem a morte? E ele começa a trabalhar exatamente esse nada que não existe. E essa ponderabilidade que deve se fazer com a relação à ótica e à lógica, à luz do Espiritismo, que é impossível tudo acabar, tudo perecer. Tem que se valorizar a estadia, a passagem, porque há uma continuidade em função da imortalidade da alma. E Kardec, ponderado nesse primeiro capítulo, destaca isso porque havia na França um movimento corrente positivismo e outros conceitos e outras posturas filosóficas, graças a um sistema que favoreceu essa luz, senão não conseguiria ser a pátria do Evangelho, que era a República, até então monarquia.
E o iluminismo do século XVIII favoreceu as luzes que se acenderam com Kardec em meados do século XIX. Muito preparado pelo Pai de amor e bondade. Deus. Quem senão Deus criou obra tamanha? O espaço e o tempo, as amplidões e as eras, onde se agitam turbilhões de esferas, que a luz, a excelsa luz, aquece e banha. Quem senão ele fez a esfinge estranha, no segredo inviolável das moneras, no coração dos homens e das feras, no coração do mar e da montanha? Deus, somente o eterno, o impenetrável, poderia criar o imensurável, e o universo infinito criaria. Suprema paz, intermina piedade, e que habita na eterna claridade das torrentes da luz e da harmonia. Esse belo soneto de Antelo de Quental, psicografado por Francisco Cândido Xavier, constante, de Parnaso de Araújo. Por que Antelo? Um suicida. Por depressão, tuberculose, buscou o recurso nefasto do suicídio. Compareceu junto aos outros poetas em Parnaso de Araújo. Redimido, rendeu-se a Deus, que é o nosso assunto dessa manhã. Justiça divina. E Kardec vai trabalhando pontualmente com a sua essência, com seu esmero, um catedral em assuntos pedagógicos. E com muita destreza ele vai clareando as nossas mentes e nos apresenta céu, inferno e purgatório. Na sequência, céu, purgatório e inferno. Céu é aventura, é condição conquistada. Não há seres privilegiados. Não aqueles que galgaram os degraus já estão lá, não. Foi conquista. Foram passagens milenares, foram trabalhos, foram esforços, o uso do bom livre-arbítrio para conquistar a condição de um ser evoluído na categoria de puro como Jesus, que nos guia. Da mesma maneira o purgatório. Kardec, com a sua capacidade e polidez, busca o termo da igreja e traz para nós aqui, como também a quarta parte de O Livro dos Espíritos, Esperanças e Consolações. E os bons espíritos reportam e reforçam o assunto purgatório. É onde estamos? Espiando, expurgando as nossas necessidades de autoaprimoramento hoje. Ele aproveitou o assunto. Não dispensou, pelo contrário, trouxe e nos esclareceu sobre o purgatório. E com relação ao inferno, criado também pela antiguidade, com uma imposição às pessoas, ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Não tinha escapatória. A igreja, pela intermediação, cria o purgatório. E com relação ao inferno, aquelas imagens que tanto ameaçaram, que tanto puniram, que tanto vão colocar as pessoas contra as paredes e diziam: olha, você vai ter um caldeirão fervente, com um ser com tridente, com chifres, o Satanás, e ele vai lhe supliciar eternamente. E vem o Espiritismo e diz: não, é bem assim. Não apenas eternas. O Pai, soberanamente justo e bom, não permitirá isso. Acontecerá assim aos desavisados, aqueles que guardam uma certa ignorância intelectual, aqueles rebelados que não compreenderam, mas
essa belíssima doutrina, que tem uma vasta literatura, nos apresenta o livro Libertação, André Luiz, por Francisco Cândido Xavier. Quando Gregório, com a ânsia de revide, de destruir, de fazer com as suas próprias mãos, como espírito revoltado, tem no último capítulo a interferência de Matilde, sua mãe, em condição sublimada. Ele não a reconhece devido à luz. E ela vai, então, consegue resgatar o filho rebelde. No inferno que ele criava. Emmanuel, em Justiça Divina, que é o estudo de céu e inferno, na lição Céu e Inferno, definiu muito bem, depois ele dissertar que o Pai de amor e bondade não desampara os filhos, e nas últimas linhas ele define inferno para todos nós. E Emmanuel registrou assim, através de Francisco Cândido Xavier: o inferno tem o tamanho da rebeldia de cada um. É condição criada. O espírito vai plasmar em torno de si, até mesmo a sua deformação perispirítica, e vai se manifestar tal qual é o seu rancor, o seu ódio, o seu revidio tempo, sabedor de todas as coisas, e os amigos benfeitores, e aqueles que os antecederam em condições de socorrê-los com a libertação, no momento propício, na época certa, interferirão e haverá o resgate. Esses sofredores, mas respeitando-lhes o livre arbítrio. Mas reforçamos 3 condições criadas, mas não determinadas por Deus. E nós conquistaremos cada patamar, conforme as nossas escolhas, conforme o que nós pensamos e como projetamos o nosso caminhar. Por isso o sofrimento, quando nós vemos na literatura espírita, também divulgado por André Luiz, ou a coleção Ivone do Amaral Pereira, que apresentou seus próprios passados equivocados, ou outros espíritos que corroboraram de uma maneira tão certeira com o espiritismo, como o fantástico Leon Denis, o problema do ser, do destino da dor, depois da morte. Obras basilares, correlatas aos ensinos de Kardec, esses percussores, e outros que podemos citar, espíritos que deixaram uma palavra respeitável. Com esses exemplos, essas dissertações, e principalmente Emmanuel, através de Chico, que também não teve uma ascensão fácil. Como ele mesmo diz, eu estive na época de Jesus, frente a frente, e não entendi o mestre. Precisou as vidas como Nestório, depois Padre Nóbrega. E ele vem na igreja reaprendendo, se recolocando moralmente, para ser então esse guia espiritual de Chico Xavier, com essas benesses, essas lições fantásticas de Emmanuel, puxando a nossa orelha e mostrando-nos o caminho. Mas, graças ao esforço pessoal do Espírito Emmanuel, no tempo que ele poderia ter despertado e não despertou, e aí depois vem todo o seu processo de reerguimento para estar numa categoria de um espírito sábio e nos fornecer essas belas lições das páginas que nós lemos nas Casas Espíritas com meditações. Na sequência, Kardec vai apresentar então esses seres criados pelas tradições da igreja. Com todo respeito à igreja, nós viemos de lá.
Mas são condições que nós temos que analisar que é impossível, repetimos, uma condição privilegiada. Os anjos, na concepção espírita, evoluídos, e os demônios, os revoltados. Nessa colocação de anjos e demônios, e no tempo de Jesus isso era muito comentado, porque era a tradição de colocar o Satanás e acusar, nós temos parte com o Satanás, os desavisados que não conhecem a fundo o que é a doutrina espírita. E Kardec, com muita maestria, vai desenvolvendo e explicando esses seres em derrocada moral, que um dia despertados conseguirão ascender a escala e saírem nessa categoria, aspas, de demônios, de seres perdidos em si mesmos, por total desconhecimento de uma lei justíssima. Lei do amor, da justiça e da caridade regida pelo Criador para todos nós. Isso que interessa e desperta-nos nessa atenção nessa noite, nessa manhã, ao falarmos exatamente de justiça de Deus. O Pai, soberanamente justo e bom, não deixa o Filho degradado ao suplício eterno, nem tampouco as penas eternas. E aí Kardec coloca as penas segundo o Espiritismo. E no capítulo 7 ele apresenta o Código Penal de Vida Futura, com 33 itens. E no 16º ele apresenta as 3 condições: arrependimento, reparação e expiações. São as condições apropriadas para, aí sim, o Espírito se tocar, despertar e fazer uma nova rota. E a literatura espírita mais uma vez nos honrou e nos brindou com Paulo e Estevão, que na mesma reencarnação vivenciou os 3 itens: arrependeu-se, expiou e reparou. Antes Saulo perseguia, tocado pela cegueira, curado por Ananias, a pedido de Jesus, que ele perseguia, se recoloca numa nova estrada e fez um outro rumo. Agora Paulo, o apóstolo modificado. Então é possível arrependimento. Quando Kardec coloca nas questões 990, 1002, arrependimento e expiação, ele mostra, se dá esse processo ainda conosco, na matéria, na atual reencarnação. De uma maneira geral, acontecerá em erraticidade do espírito fora da matéria, vendo-se comprometido com o que havia feito e que precisaria modificar. Aí aceita as provas, como nós vamos iniciar agora na segunda parte dos exemplos. Nessa catalogação que o codificador fez de espíritos diversos, com N mensagens, são várias, vamos buscar uma de cada categoria para reforçar. Mas antes ainda vamos voltar ao capítulo 11, porque é um assunto nosso, é um assunto que mexe com os espíritas rotulados equivocadamente de que perturbam os mortos. Não! A imortalidade comprova isso, eles existem, estão conosco até agora. E eles vêm, eles comparecem por uma necessidade: instruir, elucidar e nos consolar com assuntos condizentes às nossas necessidades, não como na época de Moisés, por futilidades. Eles não respondem. Eles apresentam sim advertências, recados,
E a essência das mensagens dos bons espíritos nas mediúnicas é trabalho e, acima de tudo, persistência para atender ao Mestre Jesus e ao mundo imaterial, que precisa de nós, médiuns, para fazermos as obras de alguma maneira. A condução da casa espírita, o atendimento fraterno, as palestras, os estudos doutrinários, as obras que alguns, no caso, encarnados publicam. Em outras palavras, eles se manifestam, sim, mas com a devida ponderação. Se Moisés proibiu, era por causa da condição do abuso. E Kardec aproveita todo o texto e, de uma maneira com total esmero, esclareceu. Era aquele tempo. E para o nosso tempo temos que, sim, perguntar aquilo que precisamos e aquilo que trará para casa ou para determinada pessoa o lenitivo exato. E eles não trabalham com assuntos pessoais, a não ser como conhecemos as cartas consoladoras de Chico Xavier para aquela mãe necessitante, aflita, chorosa, saudosa, que em caravanas iam até Uberaba aguardar a carta do parente, ou do filho, ou de alguém com uma certa ligação tão amorosa. E quantas receberam? Por permissão do plano espiritual. Então vinha aquela carta, aquela mãe, estou bem, foi necessário o meu processo, a meu desenlace, a minha desencarnação, e por tudo isso estou bem, foi recolhido pela minha avózinha, meu avô, estou aqui em condições favoráveis de ditar, de lhe consolar, de lhe acalmar. E quantas mães saíram de lá abastecidas? Permissão, merecimento, mas não com assuntos que não interessariam ao coordenador, que era Emmanuel, para que Chico psicografasse futilidades, assuntos vãos, assuntos que não engrandeceriam o pensamento de quem receberia a carta. Muito pelo contrário, e com uma riqueza de detalhes, como ouvimos sexta-feira um relato de uma pessoa de uma carta consoladora. Vem um detalhe, um apelido, uma rotina doméstica que só o autor teria certeza de quem era o remetente. Daí a veracidade das cartas consoladoras. Fantástico trabalho da espiritualidade. A evocação se dá para um fim útil, para acalmar, esclarecer e, acima de tudo, confortar. Vamos para a parte dos exemplos. Kardec, com a sua didática costumeira, organizou 8 itens e 7 exemplos. Imaginemos a quantidade de mensagens filtradas. E aqui nós vamos enaltecer esses médiuns, e a maioria meninas, as jovens, lá em Paris. E em vários pontos da França, onde ele catalogou isso tudo, porque eram diversas mensagens, ele organizou e as catalogou em categorias. Inclusive Kardec, isso aqui é muito importante destacar nessa manhã, onde nós destacamos essa quarta obra básica, o Céu e Inferno. Quando o próprio Kardec, visitando as casas onde aconteciam as reuniões menores dos centros espíritas, e na casa de Madame Pleine-Maison, Mademoiselle Joffé, diz a ele a missão dele:
que ele também estava com expectativa, e ele recebe a mensagem. Na casa do Senhor, o Monsieur Baudin, Gilles Baudin e Caroline Baudin descrevem textos para Kardec. E ele levava as questões para ter as respostas, como teve da outra médium, que se notabilizou, que chamou de moço de fogo, com os recados. E tudo isso foi organizado como agora nós vamos apresentar essas evocações, com diversos médiuns pela França. E é interessante frisar que esses médiuns, guarnecidos pelos seus guias espirituais, tinham-lhe todo o respaldo para psicografar, porque são casos aqui na categoria de espíritos dificílimos, que esse médium tinha que se guardar em total amparo espiritual, com guia que trazia o espírito, porque eles chegavam em condições muito difíceis. Principalmente as últimas categorias. Mas vamos às primeiras. Os felizes. Antes, capítulo 1, a transição. Conforme a tradução da editora, pode ser o passamento, pode ser a morte. Conforme aqui no caso da editora Emily, ela colocou a transição, que todos passaremos. É um corpo orgânico, físico, material, provisório, acabando, continuaremos com a nossa imortalidade. Mas a transição, como diz o texto de Kardec, inevitável, deve ser preparada. O desapego, o entendimento, se é uma enfermidade, se é um processo natural, de alguma maneira sucederá conosco a transição, o regresso à verdadeira pátria. E como está aí a novela de novo, a viagem que nós estamos fazendo. E Kardec usou esse termo viagem, capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo, em quem pode ver o reino de Deus não nascer de novo, no item laços de família. Ele colocou esse termo, a nossa viagem que nós estamos fazendo. E a TV Globo está reprisando, que é uma das novelas mais requisitadas para serem reprisadas, a pedido do público. Por quê? O público se identifica, espírita ou não espírita, quer saber, e a novela retrata aquilo tudo muito bem. As irmãs com afinidades espirituais, uma alinha o pensamento da outra. Quantos casos se repetem? Se sucedem da mesma maneira. Aquele amor de vidas passadas entre os dois personagens principais que não se identificam a princípio, mas são ligadíssimos por elos de outras vidas. E as reuniões de espíritos com aquele homem seríssimo que é o médico espírita, no personagem do Cláudio Cavalcante, ensina o nome do personagem, mas que ele organizava tudo com conselhos seríssimos, ponderadíssimo na sua postura como espírita. E sempre que ele podia, ele aconselhava sem interferir no livre-arbítrio. Esse é o nosso espiritismo. E que Ivani Ribeiro nos brindou em 1975 com a primeira versão. E veio o remake em 1994. E digo ao público presente, eu como espírita, na casa do meu pai, espírita, o nosso seletor virava para o canal 6 TV Tupi. 1975 nós assistimos a viagem na nossa casa. E lá para a nossa casa ia uma amiga católica, porque ela sabia que meu pai deixava a nossa família assistir a viagem, então nós assistimos a primeira versão da viagem. Para o meu coração, marcou muito que abria as primeiras imagens com o texto de Herculano Pires. E eu, curioso, com 15 anos, já estava ali vendo alguma coisa e poderia, tempos depois, ler Herculano Pires. Então são lembranças que vêm ao meu coração. Peço permissão desse posicionamento pessoal, mas é uma grata lembrança. Saber que eu assisti a viagem em 1975 e hoje está esse clássico aí, todo mundo assistiu. E nós assistimos, porque na nossa casa os conhecimentos espíritos eram debatidos. Eu avô espírita, meu pai, passando-me as instruções sobre a imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos.
Então, para os meus sentimentos, marcou muito positivamente. Vamos então aos exemplos. Espíritos felizes, Samson, membro da Sociedade Espírita Parisiense, disse: quando eu regressar, eu mandarei a mensagem. Como estarei? E já apresenta: estou muito bem. A passagem foi tranquila, meus amigos. Eu estou numa condição muito satisfatória. Tal qual ele prometeu aos componentes da Sociedade Parisiense de Paris, assim aconteceu. Ele regressou, veio a mensagem de Samson. E o outro é Antoine de Mer, um médico homeopata muito bom, amigo de Kardec. Na mesma categoria ele diz: estou muito bem. Logo eu me desembaracei. E digo a vocês, a minha condição é muito equilibrada, muito feliz. Nas condições medianas já são aqueles espíritos que têm a ligação terra a terra, estão ainda demonstrando seus sofrimentos. Hélène Michel, 25 anos, preocupadíssima com o choro da família, que estavam chorando muito por ela, ainda era apegada àquilo tudo, porque aquilo repercutia em seu espírito as lágrimas, o pesar da família. Então ela é evocada nas condições medianas e diz: isso tudo está me atrapalhando, porque eu não consigo me desembaraçar da saudade da minha família. E aí ela vai trazendo a explicação através das perguntas do médium e dizendo: já estou bem melhor, porque as preces estão me ajudando. E a outra é Anne Belleville, fantástico texto. Ela tinha uma doença, um processo bem complicado. Ela teve o atenuante de viver mais um pouco porque estava resignada diante da grande prova. E no texto dela, na evocação, ela diz: quando eu voltar, eu quero ser espírita, porque eu frequento as vossas reuniões e sei o bem que o espiritismo tem me feito. E ela é enfática: serei espírita quando eu regressar. Muito interessante esse relato. Depois vem a categoria dos espíritos sofredores, como o próprio termo da titulação dada por Kardec realmente não poderia ter sido fácil. Dois espíritos: François Riquier, avaro, preso aos seus bens, estava preocupadíssimo na evocação. Ele vem descrevendo: meus bens estão usando mal tudo que eu deixei. Só que o médico vai explicando: você não tem mais como interferir, você está num outro estágio, você está num outro plano, não tem como vir tentar fazer a partilha, tem que aceitar. Mas estão fazendo mau uso dos meus bens que eu deixei. Não, François, acalme-se. E aí vai sendo acalmado esse espírito apegado e sofria vendo seus bens mal administrados, ou seja, a briga pela herança. E o outro é o Ferdinand Bertin, que também, na mesma maneira de sofrimento, que em uma outra vida jogou pessoas ao mar, morreu através de um naufrágio, e se apresenta na evocação assim: estou afogando, socorro, estou afogando, porque ele expiou tal qual ele fez ao próximo. E por uma justiça distributiva, equitativa, ele escolheu a mesma prova para morrer pelo naufrágio, e evocado se diz: estou afogando, me acudam. E todos eles pedem preces aos médiuns que descreviam as evocações. E repetimos: justiça divina, que é o nosso tema dessa manhã. Na outra categoria, que é uma categoria que nos dá um certo pesar em ver os sofrimentos, mas ao mesmo tempo nós vemos ao lado desse sofrimento, dessa categoria, suicidas,
a palavra misericórdia, atrelada a esse sofrimento, a esse desespero, porque se vem vivos. O primeiro, François Simon Louvet. Ele trabalhava no Le Havre, no norte da Normandia. No ancoradouro de barcos, ele buscava os barcos, trazia, amarrava em cordas. E em frente tinha uma grande torre. Ele, depressivo, bebia muito. Visualizou aquela torre: vou acabar com o meu problema, vou me jogar dessa torre e acabo o meu problema. E assim ele fez. Evocado, ele se vê caindo. Ele não viu o último ato destroçado nas pedras do ancoradouro de Le Havre. Ele viu apenas, para nós vermos, que ele colapsou, a queda. Então ele chega dizendo: estou caindo, me acudam, me socorro, estou caindo, estou caindo, estou caindo. Orai por mim. Então o guia do médico ordena tudo, para que o médico dê a ele o fortalecimento da oração, para que Louvet se acalmasse na evocação do trauma do suicida, vendo-se que seria destroçado. Mas ele só vê a imagem da queda continuada. E o outro, que também é palpitante, é empolgante para nós vermos como foi preparado esse suicídio. Duplo suicídio, por amor e por dever. Palmi, senhor B de bola e senhor D de dado. Palmira amava senhor B. Mas a família, naqueles passados, naqueles séculos, organizavam casamentos por interesses materiais. Casaram Palmi e senhor D por interesse financeiro das famílias. Mas senhor B era amigo deles. Passa a frequentar a casa. Palmir se torna amante de senhor B, seu amor, de fato. D, amigo de B. Ao perjúrio, ao adultério, daí o título: duplo suicídio por amor e por dever. Prepararam então a morte de ambos, B e Palmir, e deixou uma carta a D, para que fossem enterrados juntos. E assim aconteceu. Asfixiaram-se, são encontrados mortos, Senhor Deus enterra juntos, são evocados, chegam a reunião, não se identificam, não se veem nenhum, queriam ficar juntos, não se veem, separados. Questão 956 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: e aquele que se mata na esperança de rever o ente amado? Resposta: engana-se. Muito bem, ao contrário, não há justiça que ampare nesse sentido. Assim, o resgate, as devidas reparações e o Pai de amor e bondade, quantos exercícios redimidos puderem se reencontrar. Tal qual a história de Kardec deixa a nota explicativa. Melhorarão sim, nos tempos necessários, mas agora eles não se veem. Queriam ficar juntos, estão juntos na mesma reunião de evocação, mas não se identificam. Inclusive ela era modista, ela só viu um véu preto do lado dela, não vê que era o Senhor B junto a ela, como espírito. Daí o que fizeram o suicídio por dever, para honrar ali o adultério e saírem da situação, e por amor que eles nutriam, mas não ficaram juntos no plano espiritual. Na sequência, nós vamos ver os espíritos arrependidos do que faziam. Jacques Latour é o nosso exemplo. No passado fez barbaridades com a guilhotina. Devorava. No mundo espiritual, a imagem que ele via as vítimas, o sangue a jorrar, só essa imagem. Daí o termo arrepender-se. E ficava desesperado porque era só essa imagem. Vítimas e sangue, nada mais.
ele começa a ficar apavorado. A evocação é longa, detalhada. Então, a evocada, ele é trazido costumeiramente, vindo para acalmar aquele pensamento e ele simplesmente desembaraçar-se daquelas imagens que o agoniava e arrepender-se de ver o que ele fez na época da guilhotina. Porque o grande pesar era ver as vítimas que se manifestavam em contingente e em quantidade à sua frente, para vermos o que esse autor fez e como se comprometeu. Mas a justiça divina e os trabalhos costumeiros e sistemáticos dos médiuns foram trazendo e foram ajudando o Latour a conseguir ver de uma outra maneira, tirar a imagem das vítimas, do sangue, para então ele começar a se reerguer que havia se arrependido. E a todo o trabalho, como diz no finalzinho da evocação, que ele já não via mais as imagens que o agoniava e o levava ao arrependimento. Daí o título. Nesse caso, dos espíritos arrependidos. A outra história que nós queremos trazer aqui também, que dá tempo. Veja, assassinou Monsenhor Cibour na frente da catedral. Ficou arrasado com o que havia feito, o assassinato. É evocado e Monsenhor Cibour também se manifesta, ele não vê aquele que ele matar em Paris. Monsenhor Cibour, um ser mais evoluído, perdoou Vergé. E Vergé é doutrinado, explicado que o Monsenhor lhe enviava mensagem dizendo a ele que lhe concedera o perdão para acalmar o espírito arrependido do ato, deslocado do homicídio do religioso. Justiça divina. Quando há um outro ser mais evoluído, que compreende, que exercita o perdão, começa então todo um alinhamento reparatório e repositório de ligações entre os comprometidos, principalmente aquele que entende mais, para conceder ao autor desavisado, ignorante de uma lei justa, lei de Deus, que não pode ficar desequilibrada. Quando há o desequilíbrio, há então processo de recomposição, principalmente de união das partes envolvidas. E rapidamente nós vamos trazer o belíssimo Missionários da Luz, André Luiz, Francisco Cândido Xavier, reencarnação de Segismundo, que matara Adelino e voltará como filho de Adelino e Raquel para a reparação e o reequilíbrio como pai e filho. Fica a dica dessas obras fantásticas de André Luiz. E vamos agora para os nossos momentos, os últimos exemplos, quando nós vamos destacar os endurecidos. Pelo próprio texto, espíritos endurecidos, imaginemos, radicais, não mudam ponto de vista, só vêm por aquela ótica, não vêm de uma outra maneira, mas evocados, chegaram como eram, arrogantes, prepotentes. E Kardec traz na essência conforme eles respondiam ao médium ou ao médium que os recebiam naquela evocação. Então, para começar, o castigo pela luz. O espírito ele tinha uma implicância enorme ao ver luz. E como apagar a luz era natural. Então ele disse: essa luz me ofusca, eu quero fugir dessa luz e não me perturbe.
Não me evoquem, não me chamem, não quero conversa. E ele vai sendo trabalhado, depois vem as ponderações do Espírito Lamennais, em Erasmo, em João Venot, e eles vão explicando que esse Espírito era radical demais. Só um tempo para ele entender que contra a luz não tem ação. É impossível apagá-la. E a luz natural, em qualquer ponto do universo, na erradicidade, no plano espiritual, no plano físico, ela está. E ele querendo tapar a luz, tirar a iluminação. E ele muitas vezes se incomodava. E outro espírito, tal qual o castigo pela luz, arrogante, já chega dizendo: não me incomode, não quero conversa. E sim, numa arrogância só. E o médium vai devagarzinho conversando, vai acabando ser endurecido. Não me incomodem, eu não quero ser incomodado. Vocês fazem oração, então faça a oração por mim, com as nossas palavras e interpretação da invocação. E assim foi feito. Foram acalmando aquele endurecido que vinha com uma total prepotência, total arrogância. Não me evoque, eu não quero conversa, mas já que vocês me chamaram, eu estou aqui, mas não quero falar sobre mim. E os últimos, expiações terrenas, teremos 2. Na mesma situação, de provas pedidas, nós vemos pela nossa sociedade esses casos. Mendigos. Muitos pedem, como esses 2 casos, Julien Marie, a mendiga. Ela havia caído no lago, entenderam que ela havia se suicidado, então ela já chega na evocação, na manifestação, dizendo: não foi suicídio, eu escorreguei e caí no lago. E a mendicância, a miséria que eu vivi foi uma prova buscada por mim mesma, que numa outra vida eu havia pedido exatamente a miséria para valorizar tudo que eu tive, e dispensei, por isso pedi voltar como mendiga. Julien Marie. E o outro Zimmer Zigou, israelita, vivendo em Paris, com uma série de implicâncias devido à religião predominante israelita, um judeu, era dificílimo, mendigo, tal qual Julien pediu, porque numa outra vida esbanjou, mas com um detalhe diferenciado: ele era caridoso. Então, Zimmer, ele justamente recolhia as arrecadações e distribuía entre os outros mendigos. Tudo que ele buscava, colhia, recebia de dinheiro, de comida e tudo mais, ele fazia uma grande distribuição. Então, evocar, ele dizia: estou numa condição muito boa, fui muito bem acolhido. A prova da miséria eu busquei por causa de uma vida que eu me perdi quando eu tinha tanto, e voltei como paupérrimo. E dessa pobreza eu aprendi uma grande lição: caridade, onde eu ajudava todos que estavam à minha volta. E nós vamos concluir o estudo dessa manhã buscando uma outra obra que nos conforta e nos consola em sua essência. E ao falarmos de justiça divina, ao dissertarmos sobre o codificador, sua obra impecável para a humanidade terrena, nós temos que falar do nosso mestre, que está no leme, que coordenou tudo e prometeu e voltaria. E nós escolhemos para terminar o primeiro parágrafo
de O Cristo Consolador, capítulo 6, Advento do Espírito de Verdade. Primeiro parágrafo, instrução 5, em Paris, 1860, quando o Espírito de Verdade é Jesus. E essa falange de espíritos do mesmo patamar, de espíritos puros, nos diz: venho, como outrora, entre os desgarrados filhos de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai, o Espiritismo, como outrora minha palavra, deve relembrar os incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar, plantar e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina, e como ceifeiro ateei feixes, o bem disperso pela humanidade. E disse: vinde a mim, todos vós que sofreis, a todos os presentes. Votos de muita paz, com Jesus em nossos corações, e sempre Deus, o Pai de amor e bondade, e sua justiça, soberanamente justa e adequada às nossas necessidades. Muita paz a todos. Então, dando continuidade ao nosso programa sobre essa festa amanhã, lá no fundo nós temos um painel da história dessa casa durante esses 80 anos. Então, a gente depois dá uma olhadinha. Esse painel é uma homenagem aos pioneiros e fundadores da nossa casa. Registra em linha de tempo os principais marcos da AEV nos 80 anos. Então, convidamos a todos a visitar esse painel. E, voltando novamente a falar do livro, o livro é esse aqui, do Roque. E também nós temos aqui um exemplar que nós começamos a distribuir gratuitamente no primeiro domingo. E aqueles que não receberam, então, estão disponíveis aqui. Nós vamos distribuir a bandeira do Espiritismo. Pode distribuir. Então, vamos distribuir. Pode. Pode? Pode. Já sabe, eu faço depois também.
além da infância, mas também da juventude. Então, a Mocidade Espírita Paulo de Tarso se faz presente como nunca, né, nesses 80 anos da associação. Então, vocês estão recebendo o carinho e a demonstração, né, de afetividade dos nossos jovens. Porque amor também tem que ser exercitado, tem que ser estimulado. É um processo natural que nós temos que exercitar. Então, aos pais presentes, em nome da Associação da Juventude, da Infância, da Escola de Evangelho Emmanuel, nos parabenizamos, né? Um abraço muito carinhoso, fraterno, a todos os pais. E as mães que são pais, né? E tem mãe também que faz papel de pai. Então, todos estão recebendo a homenagem. Tá bom? Parabéns aos nossos jovens, né? Estão aí ativos e demonstrando todo o amor. Eu só peço aos presentes para fazer uma divulgação breve. Esse livro é doado por Lar Espírita Irmã Zelar, que é uma creche, fica no bairro Belmonte. E o contingente hoje estiverá segunda-feira 300 crianças com mais 320. Qual é a história da creche? Eu conheço desde quando foi fundada, em 1996, e eles fazem a matrícula em dezembro para X crianças. Chega fevereiro, a mãe não tem onde deixar, e a presidente com o coração desse tamanho pode ficar. Então, eu estive lá segunda-feira para o Rony, estamos com 320. A verba vem conforme matrícula de dezembro. Fevereiro, a mãe não tem onde deixar, vai lá e pede, pode ficar. Então, tem sempre um pouco a mais do que é matriculado, e a verba que chega para o caminho, para a história deles, a estrada deles, é do ano anterior. Então, repetimos, é uma doação para Lar Espírita Irmã Zelar. E apenas uma novidade que esse livro traz, como outros livros não têm. Quando nós pedimos a autorização do soneto Deus, a Federação Espírita Brasileira, conseguimos o contrato firmado com a FEB, e obra completa, como foi declamado aqui, tem que ser pedida autorização ao autor. Recebemos o contrato da Federação Espírita Brasileira nos autorizando. E atrás tem um QR Code do Zé Martiniano, de Araraquara, são meus amigos, e eles me forneceram. Então a pessoa assiste Deus cantado com a orquestra de Zé Martiniano e o Sérgio Sanches, que é o presidente do Centro Espírita, onde estaremos lá o ano que vem em Araraquara. Retornaremos para lá. Então a pessoa lê e atrás tem orquestra com ele cantando. Eles musicaram diversos sonetos de Parnaso de Aventura. É apenas esse comentário complementar. Muito obrigado. Então, meus irmãos, para terminar aqui, nós estamos convidando para o próximo domingo, dia 17. Nós vamos receber aqui o Eduardo Guimarães de Niterói. O tema é a loucura sob novo prisma, uma versão do século XIX. Então, estão todos convidados para o próximo domingo essa palestra. Estaremos recebendo aqui na nossa casa o Eduardo. Quero também agradecer a Mocidade Paulo de Tarso pela colaboração, a nossa irmã Sofia, o nosso irmão Rony, que Jesus continue iluminando os seus caminhos. Muito obrigado aí pela sua ter aceitado o nosso convite. A casa está sempre aberta. Então agora vamos elevar o nosso pensamento à alma para encerrar o estudo dessa manhã. Jesus, nosso bom amigo e amado mestre, mais uma vez estamos aqui agradecendo essa oportunidade que a cada dia temos, e em especial neste domingo. Que a sua luz continue iluminando os nossos caminhos, para que possamos, a todos os trabalhadores dessa casa, do movimento espírita, para que continuemos com o nosso trabalho. Também ilumine o caminho de cada um de vocês que estão aqui nesta manhã, que possa sair daqui com o coração aberto, com o coração acalentado,
que possa levar para a sua residência tudo aquilo que veio buscar nessa casa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Não deixeis cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. E assim seja, graças a Deus.